Oi, pessoal. Hum, Boa noite. Aqui estamos na nossa quarta-feira, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Santuário Espírita Caminho do Bem. Reunidos nessa doce fraternidade que nos acolhe, desse Mestre Jesus que tanto amamos, que tanto desejamos que seja realmente o nosso amigo, o nosso protetor maior. E a gente já sabe que isso não depende dele, depende de nós. Porque para ele somos sempre seus filhos. Né? Nós precisamos nos colocar nessa condição de aceitarmos essa filiação, né? Esse estado filial, esse estado de filhos de Jesus, filhos de Deus, e progredirmos. A espiritualidade, como a gente vai indicou um tema para a noite de hoje que requer muita paciência para falar sobre ele, da forma com que eles nos orientam a falar. Porque tudo que nós falamos aqui, podemos falar sobre as coisas mais diversas, não importa, nós estamos falando em nome da doutrina espírita, baseado nos conceitos que a doutrina nos ensina. Então, a princípio, na vida, todo e qualquer assunto pode ser discutido, pode ser falado, por ser a doutrina uma doutrina, e não só especificamente uma religião. Então, enquanto doutrina, ela nos permite, como se diz, falarmos sobre tudo. E hoje, então, nós estamos de novo trazendo o tema que estamos vivenciando, mas a abordagem será diferente. Voltando, muitas pessoas estão com aquela sensação de que nós voltamos a uma estaca zero, de que nós andamos para trás no que tange a essa pandemia, né? A nossa situação enquanto país, enquanto pessoas, enquanto a gente vê o mundo indo para um lugar, nós estamos indo para o outro. E essa sensação de que estamos andando para trás, de que fere muito o princípio de uma das leis fundamentais que a doutrina nos ensina, uma das leis naturais divinas, que é a lei de progresso. Então, a gente pode estacionar, ficar no mesmo patamar, não ir para frente, mas para trás nós não vamos. Então, entender isso sobre o momento em que nós estamos tem sido muito difícil. E aí precisamos, então, entrar numa outra lei mais abrangente, porque a doutrina ela é toda em leis e subleis, numa outra lei que é a lei de ação e reação, que a gente sabe que tudo que fazemos como indivíduos ou como sociedade, como grupamento espiritual, tudo que fazemos, vamos colher isso na mesma, de direção oposta, ou na mesma intensidade, ou em intensidade maior, né? Então, assim, é por isso que a gente fala, o conserto é sempre mais difícil de ser feito, sempre mais, no sentido, assim, de nos oferecer muito mais, enfim, condições de desafios do que tomar a boa atitude na hora certa, né? Então, se a gente tivesse maturidade suficiente o tempo todo para tomarmos as boas atitudes na hora certa, a gente não precisava de tanta corrigenda, a gente não ia precisar de tantos novos desafios para corrigir, porque nós já tínhamos feito o melhor, já tínhamos tomado a melhor decisão. Então, nós ficamos sempre gravitando entre fizemos correto, tomamos uma boa decisão, beleza, ganho, a gente anda para frente. Tomamos uma decisão equivocada, a gente vai planificar naquele processo até que possamos corrigir. Aí a corrigenda se apresenta numa oportunidade mais complicada, com situações mais difíceis, porque vai estar inserido ali o quê? Né? Que
o preço do aprendizado, né? Porque nada mais é do que o retorno das nossas próprias ações, né? Então, que vem, né? Inclusive, a própria lei de Newton mostra, ela vem em relação inversa e em intensidade maior, né? Bom, então, a lei de ação e reação nos leva hoje a essa reflexão, tá? Muitas pessoas continuam sem conseguir entender causas, motivos, razões de estarmos todos nós vivenciando o que estamos vivenciando. Tem sido agradável? Não. Por exemplo, na nossa casa espírita, de novo, tivemos que fechar os trabalhos que já eram fechados, quer dizer, que eram só entre os médiuns, tivemos que fechar de novo, passando tudo para reunião remota. Vamos tentar ver como faremos incorporação numa reunião remota para virem as orientações, para virem as mensagens. E isso são desafios que a gente vai aprendendo a lidar no dia a dia com o uso do que a inteligência humana, nas suas boas decisões, promoveu, que é toda a ferramenta tecnológica para uso, para a gente poder usar, né? Isso até falamos já, né, várias vezes. Bom, então, voltando à situação que nós estamos, mesmo que nós não consigamos compreender a causa exata, específica, porque não tem uma causa exata, específica, é isso que nós vamos ver, de estarmos hoje nessa grande corrigenda, nesse grande oceano de corrigendas, basta entender que o que nos levou a essa situação está na ação direta de que quando nós, como seres humanos, permitimos que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que a nossa soberba, que a nossa maldade, que a nossa crueldade pudesse expandir-se, pudesse ser a dona das nossas ações como sociedade humana no planeta Terra, né? Então, assim, a gente pega como exemplo o quê? Vamos lá. Por exemplo, acredito que muitos de vocês, ou alguns de vocês, ou pouquíssimos de vocês, não importa, alguém, como eu, por exemplo, né, já conhece o mar, já nadou no mar milhões de vezes, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada na praia. Então, eu vou à praia, quer dizer, eu ia, né, à praia desde que eu me lembro por gente, tá? E vendo ondas e tal. E não era uma prainha de aguinha piscina, não. A praia que nós frequentávamos era uma praia de mar aberto, de ondas grandes. Muito bem. Então, desde cedo, nós compreendemos a dinâmica daquele imenso ser vivo ali, que é o oceano, que é o mar, como ele se comporta e como que nós devemos nos comportar com ele, né? Muito bem. Então, mesmo assim, tem momentos na nossa vida que a gente faz coisas, seja por quais motivos, mas fazemos. Então, qualquer pessoa que conhece praia, que vai à praia, que é habituada à praia, reconhece aquela bandeira que fica junto às cabines de salvamento. Então, as cabines de salvamento, através de informações da beira-mar, etc., eles colocam lá uma bandeira que vai de branca a negra, passando por verde, azul, amarelo, vermelho e preto, que mostra como a condição do mar naquele dia. Então, as pessoas sabem que se você chegar e encontra uma bandeira branca, uma bandeira azul, até amarelo, é um mar que você lida. A partir dali, você pode não lidar com ele, né? Bom, mas mesmo assim, eu, na minha adolescência, na minha juventude, como zilhões de outros, gostavam de enfrentar isso aí. E entrávamos no mar com uma bandeira vermelha, por exemplo. E o que ocorre? Quando você entra numa bandeira vermelha, que significa que o mar está com uma ressaca, ou uma cabeça d'água, uma ressaca, ou seja, ele está bravo, digamos assim, bravo, agressivo, né?
e o seu índice de controle sobre ele fica muito pequeno. Mas não tem um jovem que não se ache autossuficiente e que não se considere capaz de fazer isso sem nenhum risco, sem nenhum dano, né? Então, dando esse exemplo, você entra no mar com essa característica. E aí você começa a ter que lidar com um enfrentamento, né? Que são ondas muito grandes, ondas com muita massa de água, de forma muito mais violenta, e que tem a característica, que é uma característica natural, de cada vez mais elas vão se formando mais ao fundo, cada vez mais exigindo daquele que entrou na água nadar para o fundo, para mergulhar na onda, passar por baixo dela e tentar vir de carona na onda seguinte para voltar para a areia, né? Então, chega um momento que você, nessa situação, cada vez indo mais longe, tendo que mergulhar numa massa d'água grande, né? Você vai ficando cansado, o seu fôlego vai ficando menor, e chega uma hora, você tem que ter frieza de cálculo suficiente para tomar uma decisão. O que eu vou fazer agora? Né? Qual a minha atitude? Qual será a minha atitude para sair de onde eu estou? Tá? Então, esse é o primeiro item. Quais as soluções que tem? A gente precisa enxergar, quando você está numa situação dessa, as suas alternativas. Então, qual é a alternativa? A alternativa é você saber quanto você ainda tem de disposição física, né? Para ficar indo cada vez mais ao fundo, buscar carona na onda, na massa d'água que retorna, para ver se ela te deixa num ponto que naquele ponto que você chega, você consiga ser mais forte que o mar, nadar para sair e não ser sugado de volta, tá? Então, isso é um cálculo basicamente mental que você tem que fazer sobre você mesmo, é um autoconhecimento, você tem que falar, eu consigo ou não consigo me manter nessa situação? Indo cada vez lá, mergulhando, passando debaixo da massa d'água, pegando carona nas costas da onda para voltar, ela vai me deixar no meio de um caminho que eu tenho que ter força suficiente para nadar, 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 nadar e fugir da arrebentação que vai estourar na cabeça. E muitas vezes, nessa decisão, você está indo muito bem e não consegue. Então, a arrebentação estoura na sua cabeça, uma massa d'água gigantesca, muitas vezes você nem percebe, tá? Bom, então isso é uma decisão que a pessoa tem que tomar. A outra decisão é, não aguento, eu não vou dar conta de fazer isso. Então, eu vou até onde me levar e vou me permitir embolar na arrebentação, porque a arrebentação sempre chega na areia, né? Ou no local que você tenha alcance com o seu pé no fundo de água, que você possa firmar-se e tentar salvar-se, né? Então, a arrebentação vai te jogar lá. Então, você vai se permitir se embolar naquela onda, né? E ir embolando, sendo empurrado, feito folha ao vento, até onde você consegue passar a adquirir um controle. Quando você se vê nessa situação, que é uma situação terrível, você bate com a cara no fundo, você se esfola, o corpo bate no fundo, na areia, você se esfola. Muitos perdem, as mulheres, a parte superior dos biquínis, os homens perdem as sungas, porque a violência do movimento é tal que você chega na areia, mas chega em condições depauperáveis. Areia no nariz, areia na orelha, areia no olho, às vezes semi-nu, numa situação que você só vai dar conta quando você para. Você sai daquela confusão que você fica em pé e fala, socorro, cadê o meu biquíni? Ou socorro, cadê a minha sunga? Né? E aí tem que ver onde é que está, tentar achar. Muito bem. E para quem fez isso? Olha aí os motivos. Que entrou numa situação dessa, certo?
pelo orgulho, pela vaidade, tem o paquerinha na praia, tem o surfista que você gosta, né? Tem os seus amigos, vamos embora, você não vai por quê e tal, e você vai na onda. Então, literalmente, né? Então, as causas que te levam, você só vai se dar conta quando você está lá no meio daquele horror e você, tentando calcular a sua saída, você se pergunta, por que me enfiei nessa furada? Por que eu me enfiei nesta furada? Né? O que me levou a fazer isso? E aí tem a terceira opção, que a terceira opção é a mais salutar de todas elas, é a mais correta, né? É aquela história, o caminho que as pessoas não querem tomar, né? Porque ela também tem um quê de vergonhoso, mas é o que te leva ao melhor resultado, que é ficar lá no lugar fora, longe da arrebentação, e começar a gritar, que nem um louco, gesticulando que nem um louco, pedindo socorro. Que aí vai aparecer o socorro. Ou lá, o salva-vidas vai, se tem surfista na área, ele vai uma prancha vai te ajudar, se está passando uma embarcação, uma lancha qualquer, vai te ajudar, então você vai ser salvo. Não vai ser honroso no final, mas você vai ser salvo. Então, o valor vida é muito mais preservado. Ele pode não ser atraente, não ser bonito, não gerar grandes coisas, mas o valor vida vai ser salvo. Aí, a pandemia é essa ressaca que nós estamos. E nós estamos todos dentro desse mar extremamente bravo, nos perguntando o que aconteceu, né? Quem foi que me enfiou nisso? E as pessoas têm que parar de perguntar para o mundo o porquê e começar a perguntar a si próprias. Por que isso está acontecendo? O que eu, como ser humano, fiz ou deixei de fazer, ou como eu, como ser humano, me omiti dentro de um conjunto por décadas e décadas e décadas, que hoje se permite isso. A análise desse processo nas leis de ação e reação, né, dependendo das escolhas que a gente faz, são os resultados que nós vamos ter, né, se vamos nos embolar na onda, se vamos pedir socorro, ou se corremos o risco de, de fato, morrer afogado lá à frente, nós precisamos nos ver, saber primeiro quem somos nós, qual o nosso índice de boa contribuição e qual o nosso índice de má contribuição no mundo que a gente vive, né? E aí começa, então, uma análise dessa sociedade humana para entender todas as coisas. O homem tem sido muito cruel com o próprio homem. A verdade é essa. Vocês reparem, nós estamos em pleno século XXI, né? Já estamos há 2 décadas, né, entrando na terceira década do século XXI, e você ainda vê o índice altíssimo de guerras civis, de condições de pobreza, de analfabetismo, de condições subhumanas, que se for olhar pelo índice de desenvolvimento humano, feito para mostrar equilíbrios e desequilíbrios estipulado e estudado pela Organização das Nações Unidas, para para analisar que países precisam de atendimento e de socorro, esses índices ainda mostram situações muito infelizes à raça humana, ao homem na Terra. Então, é o homem sendo autofágico, é o homem que, se não é genocida, é suicida. Então, é o homem que mata e se mata todos os dias, constantemente. A última década, nossa, mostrou um aumento de 60% a 70% do índice de refugiados no mundo. Ou seja, aumentou de 60% a 70% o índice de pessoas que foram expulsas das suas próprias casas, das suas próprias vidas, dos seus próprios países, por questões econômicas, políticas, que não valorizam o homem, que valorizam outras condições e não valorizam o valor vida. O valor vida humana não tem nada, nem é visto quando das decisões econômicas políticas. O homem que está se fazendo isso é o homem do século XXI. Nós estamos nos comparando quase que à barbárie. Na época da barbárie,
O homem antigo, que fomos nós, se entendia o motivo de tantas guerras, tantas agressividades, eram as conquistas, era a sobrevivência, e era uma moral infantil. Nós éramos quase que imorais. Hoje, o homem tem conhecimento, inteligência, maturidade sobre milhões de aspectos, numa conquista da sua maturidade espiritual, da conquista do valor moral e se permitir ter atitudes e ações políticas e econômicas que desvalorizam a vida em detrimento do valor pecuniário, em detrimento do valor territorial, em detrimento de todas as outras coisas, menos ao valor vida, isso é quase incabível para uma sociedade humana do século XXI. Então, não é muito difícil nós entendermos causas. Não é difícil entender causa. Tivemos inúmeros avanços de respeito, proteção, guarda e cuidados ao meio ambiente, muitos avanços de defesa, proteção, guarda e cuidados aos animais, mas pouquíssimos avanços em defesa, proteção, guarda, cuidado à vida humana. Quando o homem para se olhar e analisar a estrutura social que ele quer, os seus valores, os seus parâmetros, não é a existência humana, e sim a existência da condição material. Então, quando a gente olha, aí as pessoas falam, puxa, com todas essas guerras civis, etc., é compreensível que as coisas estejam desse jeito. Sim, e os países que nunca tiveram guerra civil e têm os piores índices de EDH, como o Brasil, por exemplo, e é um país considerado uma nação rica. A estrutura econômica do Brasil é muito alta, é uma nação que tem poder econômico. Porém, esse poder econômico não é revertido à sua população. Né? Então, o valor vida inexiste. Nós temos inúmeros países sob essa condição. Nós temos inúmeras situações no mundo que se explicam, né, o porquê de estarmos onde estamos. E aí, a justiça divina, ela é a lei de ação e reação. Aqui vai, aqui vem. Não tem outra alternativa. Não tem outro jeito. Em que sentido se coloca isso? O homem é o destruidor? É para o homem que o valor vida, homem, não vale nada? Então, vamos mexer na estrutura do valor vida humano e vamos ver como o ser humano reage. Poderia esse ajuste de contas se dar de outras maneiras? Poderia. Porque o que justifica pessoas terem um aumento, o mundo tem um aumento de quase 70% na última década, ou seja, em pleno século XXI, de número de refugiados no mundo? Quer dizer, o que justifica isso? Nós não estamos lá nos anos 800, 700, 600 da barbárie humana, não. Nós estamos no ano 2021. Então, todo o ano de 2010, a década a 2020, em pleno século XXI, o homem continuou se destruindo, aumentando o número da destruição, do desvalor à vida, aumentando, mostrando de forma clara que não se liga para isso, que o valor vida não tem nenhuma importância na estrutura, né? Então, não é de se admirar que a ressaca para aqueles que a provocam. Então, quem está no oceano hoje, dentro de uma ressaca de bandeira vermelha e preta, não são os animais, não são os vegetais, não é a estrutura biofísica da Terra, é o homem. O homem puro e simples está ali, e ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que escolher a forma com que ele vai sair. Ele vai ter que escolher a forma com que ele acha que devemos chegar na areia da praia de novo, né? Agora, até isso vai ter peso. Como que ele vai escolher isso aí, né? Qual é a solução que ele vai dar, né? Para poder chegar lá, né? Para poder sobreviver dentro desse redemoinho que nós estamos. Muito bem. A causa está aí. A causa é o nosso descompromisso com o valor vida, é a forma muito terrível e cruel com que lidamos com o outro humano,
que não importa onde o outro humano nasceu, que língua que ele fale, que cor que ele tenha, e o que seja, importa que ele é o outro humano, no mesmo mundo que nós estamos. E o ser humano não olha para o lado, o ser humano mostra todos os dias que essa história de amar o próximo não está legal. Não está legal, né? Nós, como falamos, já tivemos aumentos significativos no que tange a cuidados, proteções aos reinos menores, com a graça de Deus, é um avanço. Mas, no que tange a proteção à sua estrutura humana, nós estamos falhando. E não é à toa que a forma que nós temos que lidar hoje é essa. E o que essa pandemia nos traz, então? Primeiro, ela mexeu com com os valores que o homem gosta, né? Aquilo que ele valoriza. Então, mexeu com toda a estrutura econômica mundial inteira. Então, as relações comerciais internacionais, as relações políticas internacionais, a forma do homem lidar com o mundo mudou radicalmente. Mudou absolutamente. A forma do homem lidar dentro da sua própria sociedade mudou radicalmente. A forma do homem lidar dentro da sua própria família mudou radicalmente. Então, a forma do homem lidar com si mesmo precisa mudar radicalmente, porque é ali a origem das coisas, né? É daí que vai o ciclo todo à frente. O homem consigo mesmo, o homem com a sua família, o seu ambiente social, com a sua nação, com o mundo que ele vive. Então, nós erramos na base, a base está equivocada, e dali para frente equivoca-se tudo mais, né? Então, quem somos nós? Que escolha você faz dentro desse turbilhão? Você vai tentar morrer, tentando ir mais à frente, calculando errado o seu índice de resiliência, sua capacidade de suporte, vamos embolar e chegar à praia de qualquer maneira, aquele turbilhão de pessoas que lá chegarão, muitos morreram porque quebraram o pescoço no meio dessa confusão, muitos estão chegando, é essa aí que está mais a massa humana, ou a gente vai aprender também, além disso tudo, gritar o socorro, levanta o dedo, socorro. Para quem que a gente vai gritar socorro? Lá para cima, para Deus. Vamos aprender a dizer, meu Deus, por favor, né? Me ajude a encontrar a solução melhor. Me dá, pedi e obtereis. Qual a solução melhor para isso tudo? Aonde eu errei? Me mostre, me ajude a ver. Me mostre a minha corrigenda individual. Me mostre que caminho que eu devo tomar. E Deus, por ser Pai, faz o quê? Coloca toda a espiritualidade na Terra, a espiritualidade superior, para ajudar a todos nós. É daí que vem as grandes mensagens, os grandes aconselhamentos, as grandes orientações que estão populando aí em todos os cantos do planeta, para, há muito tempo, nos mostrando que, que esse dia chegaria, e dois, que nós temos soluções, que a solução é muito mais simples e muito mais direta do que a gente possa crer. Que, em vez de fazermos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso posicionamento, que façamos pelo próximo. O dia que o homem deixar de fazer pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e fizer pelo seu próximo, a pandemia acaba. A pandemia acaba. Então, onde que a gente está vendo isso acontecer? Os milhares de profissionais que estão dando aí horas e horas e horas e dias e meses, um ano de sua vida, do seu conhecimento, da sua expertise pelo outro. Ó o ponto positivo disso. Olha o quanto que isso vai pesar nessa balança, né? Então, mas isso é só os cientistas intelectuais e médicos, enfermeiros, os que cuidam dos hospitais, os que empurram o maco, que dirigem a ambulância? Não. Isso somos todos nós, não é? Isso somos todos nós, quando temos cuidados mínimos conosco, com aqueles que estão conosco. Por isso que as pessoas precisam entender que agora chegou a hora, de fato, da gente observar e aceitar a nossa
absoluta reclusão. Se eu não tenho expertise de algo que eu possa fazer para melhorar, o meu melhor fazer é o não fazer. Ficar em casa, quieto, protegendo, evitando, deixando de criar confusão, fazendo o mínimo e necessário que há de ser feito pela sobrevivência, pelos processos, usando da criatividade, dos nossos talentos íntimos e pretéritos, porque ninguém aqui é espírito que nasceu ontem, né? Então, todos nós temos muitos talentos, talentos que estão lá dentro de nós, para agora, nesse momento, se não posso ir à rua fazer tal coisa, o que eu posso fazer daqui onde estou? Seja falando com um grupo de pessoas, seja dando apoio, seja orientando, seja criando alternativas de empreendedorismo dentro da própria casa. Enfim, nós temos condições de sermos diferentes. Precisamos reavaliar os processos e entender que as nossas alternativas ou serão para todos, ou será para ninguém. Não tem jeito. Ou agora somos humanidade da Terra, dando-nos as mãos e fazendo por todos, ou não vai dar para ninguém. Porque precisamos compreender o valor vida de todos nós. Esse é o momento. Esse é o momento. Vamos sair dessa ressaca. Vai, porque ressaca não dura para sempre, né? Amanhã o mar vai amanhecer calmo, bandeira branca, criancinhas na praia nadando, os velhinhos andando à beira-mar, tomando seu solzinho da manhã, molhando seus pezinhos no mar, os adolescentes se divertindo, a sociedade lá feliz da vida, sem nenhum risco. Mas para chegar lá, precisamos agora tomar as decisões corretas enquanto estamos no meio desse turbilhão. Porque é ali que Deus nos vê. É ali que Ele coloca o seu dedo em nós. É ali que Ele diz, isso aqui vale. Esse aqui precisa aprender mais. E aí, queremos aprender ainda mais o que com essa pandemia, né? Não é possível. Mais o que a gente quer aprender, né? Então, vamos agora fazer por merecer que o mar amanhã acorde com bandeira branca e que todos nós podemos usufruir do belo sol e da bela paz da paz no planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine todos os dias e cada dia mais. Informamos, então, que nós, de novo, fechamos os trabalhos na casa, e não sei ainda por quanto tempo, mas é a parte que nós devemos fazer. Vamos atender remotamente, teremos trabalhos de forma remota. Os tratamentos à distância estão a pleno vapor e continuarão a pleno vapor, e que entre em contato conosco, seja através do nosso site, seja através do Insta, seja através do YouTube, seja através do Face, coloquem-se, aproveitem, comuniquem-se conosco, coloquem as suas questões, suas observações, seus pedidos, tá? Nós temos uma página, né, o site do santuário, que ali é aberto para tudo isso, basta que a pessoa acesse e entre em contato conosco, tá? Aqueles que têm os nossos telefones, telefones dos médios da casa, estamos atendendo. Faremos isso de forma remota, mas iremos fazer, tá? Porque a caridade não pode parar, tá? E esse é o princípio de todas as coisas, inclusive o princípio da nossa própria existência. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine hoje. Vamos à nossa prece, encerrar os nossos trabalhos na noite de hoje. Saudosos que eu estou de todos vocês, de falar, porque eu falo demais, adoro falar com vocês, adoro falar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Hoje faremos a prece, a mãe de todas nós.
a esse Espírito Luz, com o nome Maria, que recebeu em seu ventre, em sua vida, em sua casa física, em sua casa espiritual, o Espírito Cristo, o Cristo planetário, nosso mestre de todos os mestres, que deu-lhe o nome singelo de Jesus, que educou-lhe na humildade, na singeleza, mesmo com dificuldades em compreender aquele filho tão desafiador, que desafiava tudo e a todos com sua inteligência, com sua magnitude, e ela sempre o compreendeu à sua maneira, aceitando, dando-lhe todos os meios para que se expressasse e fosse feliz. E entregou o seu filho a todos nós, recolhendo o seu corpo mutilado, flagelado e sofrido ao pé daquela infame cruz, abraçando, entregando de novo aos seus discípulos para que ele fosse enterrado. E dali, recolhido pela espiritualidade maior, para que não usassem aquele corpo como barganha, como interesse político e social. E ela viu tudo isso e não esmoreceu. E ao contrário de muitos, dali à frente, ela cresceu como espírito. Ela resplandeceu e partiu para o ensinamento, o acolhimento e o atendimento de todos os sofredores que cruzaram o seu caminho. A essa mulher fizeram uma pequena e singela homenagem naquela oração que muitos repetiram a vida inteira. E hoje falaremos de modo que possamos senti-la, compreendê-la e demonstrar a ela a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, o Pai é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, orai por nós, olhai por nós, os teus pecadores. Agora e por todo sempre, e na hora da nossa morte, esteja junto a nós, como estivestes com teu Filho Jesus. Graças a Deus. Beijos, amores. Até quarta-feira, se Deus quiser.